Olá a todos! Somos o grupo 2, composto por Ana Júlia, Jadna, Luma, Matheus e Tatisa. Neste vídeo, iremos explanar um pouco acerca do letramento na obesidade infantil. Bem, iniciaremos falando um pouco sobre o conceito e a função do letramento e também com relação ao público-alvo escolhido para este tema. Diferente da alfabetização, que é um processo de aprender a habilidade do ler e escrever, o letramento ele já vem ser um uso competente da leitura e da escrita nas práticas sociais. O letramento ele vai ter como função o domínio do ler e do escrever para usar nas demandas sociais que serão necessárias, como por exemplo fazer e organizar discursos, fazer compreensão e interpretação de textos, trabalhos, projetos e o desenvolvimento de uma reflexão. Pois bem, temos como público-alvo crianças de 3 a 6 anos que fazem parte da chamada primeira infância, visto que elas ainda não finalizaram a aprendizagem da leitura. Nós escolhemos este público pelo fato de que a obesidade nessa faixa etária ela tem um tratamento muito complexo e também há uma alta probabilidade desse quadro persistir até na fase adulta e também de surgir outras possíveis doenças, como por exemplo a arteriosclerose e doenças cardiovasculares. Então, neste sentido, a proposta é o quê? É desenvolver um cardápio com imagens ilustrativas para que as crianças possam ter uma forma mais lúdica e divertida de consumir uma alimentação saudável e adequada. A obesidade infantil é caracterizada por um excesso de gordura corporal em crianças de até 12 anos, sendo considerado sobrepeso quando o peso dessas crianças está no mínimo 15% a mais do peso de referência para a sua idade. Outra forma de diagnosticar a obesidade infantil é pelo índice de massa muscular. Com o passar dos anos, o número de crianças obesas é aumentado, fazendo com que a saúde pública considere a obesidade infantil como uma epidemia. Isso porque a obesidade infantil está relacionada a uma série de doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e má formação do esqueleto, fazendo com que dificulte a execução de atividades na infância dessas crianças. Isso não é só uma questão de estética. Por isso nós trouxemos para vocês as causas da obesidade infantil. São elas: alimentação inadequada no primeiro ano de vida, pré-natal inadequado, alimentação escolar inadequada, influência negativa da mídia, também a falta de atividade física e fatores familiares, tais como hábitos alimentares, fatores genéticos também. O tratamento da obesidade infantil é bastante complexo. A ideia de comer menos e gastar mais energia requer uma boa condução. Caso contrário, o índice de fracasso é muito alto, fazendo com que essa criança recupere aquele peso que já foi perdido e fazendo com que essa criança crie também até transtornos, tanto mentais quanto transtornos alimentares. Esperar a criança crescer para emagrecer não é uma sábia escolha, porque durante a infância essa criança pode adquirir uma série de doenças. Então, tendo em vista tudo que foi relatado anteriormente, a gente escolheu um cardápio ilustrativo para as crianças. Por quê? Porque a gente sabe que hoje em dia fast food ele é bem mais atrativo do que comida saudável. Então, eles vendo esse cardápio bem didático, seria mais fácil para eles estar querendo comer essa comida saudável. Como vocês podem ver, tem frutas, verduras, mas tudo de forma bem didática, em formato bem legais, onde eles estariam tendo vontade mesmo de estar comendo aquele alimento.
Porque tá impondo para a criança que ela tem que comer fruta, que ela tem que comer verdura. É bem mais difícil do que impor para um jovem, para um adulto, por exemplo. E fora que ele já tem aquele hábito de estar comendo fast food. Então, mudar a alimentação deles assim drasticamente é bem mais complicado. Então, a gente estaria ajudando a fazer com que eles perdessem peso, as crianças, de uma forma mais legal, de uma forma que não agredisse tanto as crianças. Bom, depois de avaliar os riscos da obesidade infantil e ver a importância de uma alimentação colorida, rica e saudável, a gente decidiu criar um cardápio ilustrativo com comidas lúdicas. Porque assim, tornaria um fator atrativo para essas crianças, porque assim como os adultos, elas comem primeiro pelos olhos e assim se tornaria mais fácil a inserção de novos alimentos na dieta dessa criança. Bom, primeiro a nutricionista ia visitar cada criança, o pai iria se consultar com essa nutricionista, iam identificar as preferências, lógico que depois de vários exames com os médicos, depois de um histórico médico, ela ia identificar as preferências alimentares junto aos pais e o cardápio é adequado e definido conforme as informações recebidas. Agora eu vou mostrar como que o cardápio irá funcionar. Esse daqui vai ser a capa do nosso cardápio lúdico. O Hospital Sabará Infantil, em parceria com a Sodexo, criaram um cardápio de comidas lúdicas, estimulando as crianças a se alimentarem melhor e até introduzir novos alimentos. E a gente iria fazer isso com uma parceria do governo estadual para melhorar a qualidade da alimentação de crianças. Bom, essa daqui é a nossa capa. Esse daqui é o nosso sumário, café da manhã, lanche, almoço. E cada dia da semana a gente vai ter um menu diferente. Codificação dietética e dietas especiais. A nutricionista clínica visita cada criança. De acordo com o histórico médico e com os exames, identifica as preferências alimentares, junto aos pais e o cardápio adequado definido conforme as informações recebidas. As refeições são servidas sempre no dia de jejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. E essa daqui é a nossa codificação dietética. Ovo free, gluten free, leite free e soja free. Nosso café da manhã, e o que a gente vai servir. O lanche da manhã e da tarde. O nosso almoço e o nosso jantar. Aí a gente fez uma esquematização de como vai ser o nosso menu. E a gente pegou como exemplo o menu de segunda. No café da manhã, como o nosso público-alvo seria crianças na primeira infância, e geralmente essas crianças ainda não foram alfabetizadas, essa forma de letramento seria mais fácil do seu entendimento. Bom, quando ela pegar o cardápio e ver que tem isso para o café da manhã, vai chamar a atenção dela e vai estimular ela a querer comer. Então, no café da manhã, vamos ter pão de forma com queijo e presunto, leite com achocolatado ou suco. E também temos a opção sem alergênicos. Esse daqui é o nosso lanche da manhã. Esse daqui é o nosso almoço: arroz, feijão, verduras e frango selado. Nosso lanche da tarde. E, por fim, o nosso jantar. A obesidade infantil é um problema que deve ser evitado e combatido com base na educação alimentar. E no ambiente hospitalar deve ser sempre priorizado as necessidades nutricionais das crianças internadas. Dessa forma, entende-se que os pratos coloridos e divertidos serão uma alternativa viável para os profissionais de saúde junto com a equipe hospitalar. Na hora de servir as refeições para as crianças, principalmente para aquelas que relutam em comer verduras e frutas, alimentos ricos em vitaminas e minerais.